E a gente segue falando sobre as indicações de Fernando Haddad para o Banco Central. Os senadores devem votar as indicações até o dia 20 de junho. E sobre isso a gente conversa agora com o senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, que é presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Presidente, bem-vindo e boa noite. Boa noite, Lívia. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que estão nesse momento. É uma honra estar falando aqui. Não à toa, escolhemos o senhor para nos dar entrevista hoje, porque antes mesmo de o plenário realizar a sabatina com os indicados pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esses nomes, essas indicações passam pela Comissão de Assuntos Econômicos, conhecida como CAI, que é presidida pelo senhor. Diante disso, presidente, já há algum entendimento firmado ao redor dessas indicações? Queria ouvir as impressões do senhor, se já há alguma data prevista para essa discussão acontecer, para essa sabatina acontecer no âmbito da comissão. Como estão as articulações em relação a isso? Bem, Lívia, primeiro, para ver a sabatina, a mensagem tem que chegar à Comissão Econômica. Ainda não chegou. O que nós estamos sabendo aí é pela imprensa, o que foi divulgado desde ontem, que os nomes dos indicados aí, o Gabriel Galípolo, né, e do Ailton Aquino. Então, tão logo chegue ali na comissão, aí nós vamos estar pautando a sabatina, e de acordo com a agenda da CAI, mas também de acordo com a urgência, já com a urgência que nós temos aí desde fevereiro, sem ter essas duas diretorias. Então, chegando ao Senado, a mensagem vai para a CAI, e na CAI nós vamos estar marcando essa sabatina para o mais rápido possível. Pois é, agora, senador, eu presumo que, mesmo que essas informações tenham sido divulgadas por meio da imprensa, o senhor deve ter feito uma rápida avaliação acerca desses dois nomes, dessas duas indicações. Gabriel Galípolo para a Diretoria de Política Monetária e Ailton dos Santos, que é servidor de carreira, salvo engano, para a Diretoria de Fiscalização. É possível falar sobre esses dois nomes? Gostou das sugestões, das indicações, senador? E especialmente no que tange a possibilidade de sabatina com Gabriel Galípolo, o que o senhor acha fundamental perguntar para ele na sabatina? Bem, olha, o Gabriel, ele tem vasta experiência no mercado financeiro. Ele foi ex-presidente do Banco Fator e foi indicado para a Diretoria de Política Monetária. Então, diferentemente do Ailton Aquino, que tem grande experiência como servidor de carreira do Banco Central. E é o indicado diretor de fiscalização. O que nós temos visto aí, a diferença dos dois é que o Gabriel, ele é um pouco mais político pelo que nós estamos vendo aí, pelas entrevistas dele. Não sei. E para esse cargo de diretor do Banco Central se casa bem a questão política, já que os diretores do Banco Central, todos eles são 8 diretores, praticamente a maioria da população, e aqui no Congresso Nacional, se perguntar hoje o nome dos oito, com exceção dos dois que já saíram, pouca gente vai saber os nomes, né? A descrição é fator fundamental para a escolha do diretor. Eu estava vendo aí a entrevista há pouco dele, os comentários que estavam fazendo com relação ao nome dele. Ele vai ser o interlocutor do governo com o Banco Central. Eu achava que era o próprio ministro Haddad, já que o ministro Haddad tem mostrado aí um poder de articulação muito grande e tem sido aí nos surpreendido positivamente com a forma moderada e articulada que ele tem tido com o Senado Federal, com a Câmara dos Deputados, aliás, com todos, procurando aí, através do que ele tem apresentado, melhorias para o país, né? Então,
foi bem aceito, não posso dizer que não foi bem aceito, foi bem aceito o nome dos dois aqui. Agora vamos fazer a sabatina, né? Caso confirme mesmo, chega a mensagem ao Senado Federal, ali na CAI, nós vamos sabatiná-los. E vai ser de uma forma muito respeitosa, como foi a sabatina dos últimos 2 diretores do Banco Central. A análise da CAI não é meramente protocolar. Tem muita gente que às vezes engana com isso, né? Os membros da comissão, eles irão, primeiro, avaliar os indicados se eles têm comprometimento com a melhor condução da política monetária e o desenvolvimento econômico sustentável do país. O momento, ele realmente é muito delicado por essa polarização. Acabamos de sair de uma eleição, mas a eleição parece que não acabou, devido a esse radicalismo que ainda está tendo do país. Então, tem que ser mais moderado, né? Até mesmo o que a gente tem observado aí nas falas. Não sei se é proposital, se é para chegar e para conquistar um espaço para ser já o próximo presidente do Banco Central. Agora, presidente, especula-se que o debate em torno da taxa básica de juros no Brasil seja o principal assunto que vai dar o tom da sabatina, tanto na Comissão de Assuntos Econômicos como também no plenário do Senado Federal. O senhor chegou a mencionar nessa resposta anterior que há essa visão de que, especialmente Galípolo, por ser o braço direito de Fernando Haddad, vai funcionar como interlocutor do governo. E para reforçar essa tese, essa possibilidade, a própria ministra do Planejamento, Simone Tebet, disse ontem que Galípolo será a voz do governo no Banco Central. O senhor acredita que essas declarações, essa vinculação do nome de Galípolo ao governo que hoje faz tantas críticas à política monetária do Banco Central, isso pode prejudicá-lo numa eventual aprovação nessas sabatinas? Sim, eu acredito que sim. Essa declaração veio da ministra. Eu vejo de uma que foi infeliz nessa fala dela. É muito competente, é amiga nossa, colega que foi ali do Senado Federal, mas ao dizer que será a voz do governo dentro do Banco Central e a voz do Brasil dentro do Banco Central, não pode esquecer que temos ali mais 7 diretores que com certeza não entenderam bem essas colocações, porque a questão dos juros não é meramente querer que baixe os juros. Eu sou empresário, estamos sofrendo muito essa questão dos juros altos, meus clientes estão sofrendo, e assim por diante, o Brasil inteiro. Onde nós vamos hoje, a cobrança para nós com relação aos juros, vocês não vão fazer nada para que os juros baixem, até mesmo os jovens hoje. Eu estava agora no interior do estado, o Lívia e Daniel, e um jovem ali tinha mais de 12, 13 anos, ele chegou para mim: aí, senador, vai baixar os juros não? Essa Selic, esses juros altos, meu pai disse que não vai comprar o computador para mim, porque o juros está alto. Então, isso está no Brasil inteiro, essa questão dos juros que está alta. A gente está realmente muito preocupado com esses juros, mas também, quem tem um pouquinho mais de idade aí, que eu já tenho aí 70 anos de idade, nós temos pavor da inflação. Então, nós temos que ver o porquê, quais os fatores que quando o Copom reúne, que levam em conta para que os juros baixem. E temos que fazer o dever de casa. E qual que é o dever de casa? A meu modo de ver, a transição entre o governo e outro é para que apresente, o governo que está entrando apresente seus projetos. Então, o regime fiscal deveria ter sido apresentado logo no início do governo. Enquanto não tivermos em regras claras o que as casas vão aprovar, tanto a Câmara como o Senado, do novo regime fiscal, que eu acredito que vai atender, o Banco Central, para fazer uma avaliação se os juros futuros vão baixar ou não, o que leva em conta a inflação futura, como é que está. Ontem, se eu não me engano, o Boletim Focus aí já divulgou a inflação em queda, né? A futura em queda. Pouquinho mais já divulgou, já é interessante isso. Mas nós precisamos aprovar esse regime fiscal. Isso é o dever de casa do Congresso, do governo,
E está muito atrasado, já estamos no mês 5. No mês 5. Então, eu acredito que aprovado, se a maneira, o que for aprovado nas duas casas, vai atender, eu creio que sim. Hoje eu tive uma reunião aqui com um grupo de senadores e deputados com o Cajado, que é o relator do regime fiscal. E ele nos deixou muito animado com a discussão, o que está sendo proposto. Então, nos deixou muito animado, porque se nós não aprovarmos regime fiscal, fizermos o dever de casa, os juros, com certeza, a tendência, dependendo do que aprovar, a tendência talvez é até aumentar, não é até baixar. Não é com canetada, não é com frase de efeitos, não é com o diretor que vai ocupar um cargo lá de diretor, um indicado, que vai chegar e ser o que vai resolver o problema, porque vai ter uma voz lá dentro do PROCON, do Banco Central, que é mais ligado ao governo atual, né? O Haddad já vem fazendo esse trabalho, vem fazendo com perfeição, senão já tinha o que seria já a parte política aí se não tivesse tido uma fala conciliadora como o ministro Haddad, como o ministro Padilha, que tem ajudado bastante. Então, esse é o nosso pensamento, né? E a maioria dos senadores que a gente tem conversado acha que tem que, no momento agora, não é frase de efeito mais, é momento de agir. E para agir, vamos fazer o dever de casa. E a gente segue acompanhando atentamente por aqui. Queria lhe agradecer, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos. Muito obrigada pela entrevista, falando sobre essas perspectivas para a sabatina dos indicados por Fernando Haddad para diretorias do Banco Central. Volte mais vezes. Obrigada, presidente. Obrigado, amigo. Um abraço. Obrigado, Daniel. Um abraço. Até a próxima, senador. Agora, Dora Kramer, queria também repercutir contigo essas informações compartilhadas pelo senador Vanderlan Cardoso, ele que é o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, disse que a comunicação ainda não chegou ao Senado Federal, ficou sabendo pela imprensa, mas acredita que são dois bons nomes, apesar que, segundo ele, Galípolo é um nome muito envolvido com o ambiente político. Agora, Dora, Galípolo, se aprovado, tende a ser uma voz dissonante nesse colegiado? Será ele uma andorinha solitária? Olha só, primeiro eu queria pontuar que o Gabriel Galípolo tem uma característica que é rara nesse pessoal do mundo do dinheiro, tá? Para não falar mercado, que é a habilidade política, ou pessoa habilidosa nas colocações. Ele foi cobrado hoje o dia inteiro para falar do mérito, de como é que ele agiria como ali um diretor do Banco Central. E ele se saiu muito bem, dizendo que, olha, não posso falar nada antes da aprovação do Senado. Claro, porque isso seria uma provocação ao Senado. Agora, é claro que o Galípolo é uma sinalização. Agora, a questão é que, ainda que o perfil, ao longo de 23 e 24, porque há outros diretores para sair, ainda que o perfil mude, a questão é a seguinte: o Banco Central, os diretores do Banco Central vão fazer o que o presidente Lula quer ou vão fazer o que é preciso para a inflação não desandar? Se eu pudesse responder só pelo que eu estou vendo da conversa do Galípolo, eu diria que é essa segunda opção: fazer o que é preciso para a operação, para a inflação não desandar, porque, sobretudo, mais não fosse, ele tem um nome a zelar e uma carreira a preservar.